Olá, você está no Script, na TV Assembleia e na internet, pelo nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. É sempre um prazer renovado estar na sua companhia. Os nossos encontros das quartas-feiras à tarde estão mantidos. Quarta-feira, às 3h30, Script sempre com um tema e um entrevistado muito interessante para você. E se não houver a possibilidade de assistir na quarta-feira, ou se você quiser rever o programa que assistiu na quarta-feira, temos a reprise no domingo, às 10 horas da noite. Lembrando para você dos nossos canais de diálogo. WhatsApp 999450251 e e-mail scriptcristianesequef@gmail.com. Você pode entrar em contato conosco para encaminhar as suas sugestões. O que você tem achado do programa? Há algo a acrescentar? O que seria a sua sugestão, sua opinião, a sua crítica? É sempre muito importante para nós participar. E hoje nós vamos falar de um tema para lá de interessante. Vamos falar sobre salário. Mas não é esse salário que você está pensando, não. Aquele salário que vem registrado no contra-cheque, com vantagens, descontos, enfim. Não é sobre isso que a gente vai falar, não. A gente vai falar sobre salário emocional. Você já ouviu falar disso por aí? Pois bem, nós estamos recebendo aqui a administradora especialista em gestão empresarial e mestranda em gestão de pessoas, Marina Simão. Ela é a nossa convidada de hoje e é quem vai explicar mais e melhor para a gente sobre esse tema. Afinal de contas, você vem realizando uma pesquisa sobre esse assunto. Mas inicialmente, eu gostaria de saber, Marina, primeiro agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Onde surgiu, como surgiu o salário emocional? Muito bem, boa tarde, obrigada pelo convite, é uma satisfação poder falar de salário emocional. Essa questão é algo que surgiu através do FIB, uma sigla que quer dizer Felicidade Interna Bruta. Uma analogia ao PIB, Produto Interno Bruto. Exatamente isso. Onde nós podemos mensurar a produtividade dos nossos colaboradores através do nível de satisfação deles com as empresas às quais trabalham. E o que vem a ser o salário emocional propriamente dito? É o conjunto de benefícios que vêm agregados ao salário financeiro. Benefícios estes tais quais: ambiente de trabalho agradável, comunicação ágil e correta, onde a informação seja transmitida de forma que o colaborador consiga executar o seu trabalho da melhor forma possível, treinamentos de autoconhecimento dentro das empresas, valorização do bem-estar, valorização do ser humano na íntegra da palavra. Quer dizer, então, que, ao contrário dos contra-cheques que mostram os salários financeiros e contam valores desses salários, a gente pode dizer que o salário emocional ele é imensurável. Com certeza. Assim como o valor financeiro que um colaborador emocionalmente satisfeito traz para a empresa é em proporção muito maior do que aquele que não está emocionalmente satisfeito. Bom, eu queria que você falasse um pouco da pesquisa que você vem realizando em torno dessa temática. Contasse um pouco para a gente como é o desenrolar dessa pesquisa, como começou e o que você vem encontrando, não é, com base nos dados que você coletou, como foi que foi feita essa coleta para chegar a essa abordagem do salário emocional. Então, Cristiane, eu trabalho atualmente como instrutora e consultora empresarial, com a área de vendas, de marketing. E para vendermos, nós precisamos de pessoas. São elas que fazem com que nós alcancemos os objetivos de resultados dentro de uma empresa. Então, na minha percepção, enquanto consultora empresarial, essa questão foi ficando um tanto quanto batida na minha cabeça. E como estudante de mestrado,
eu disse: eis que eu vou sair do blá 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 e vou ter evidências para comprovar. Porque quando você tem evidências, o empresário ele te ouve de uma forma muito mais salutar. Então, eu resolvi trabalhar com uma temática de felicidade nas organizações, do salário emocional, e fizemos uma pesquisa, um questionário com 80 questões, 40 relacionados à organização como um todo e 40 relacionadas à função do colaborador. Foi pesquisado mais de 280 colaboradores e nós obtivemos esse resultado fabuloso de que as emoções, a inteligência emocional é sim fator de impacto dentro da organização. Essa pesquisa, esses questionários foram aplicados aqui no Piauí? Aplicado aqui no Piauí, na nossa capital, em Teresina, onde nós tivemos algumas segmentações e fomos muito bem recebidos pelos empresários, com exceção de uma empresa que achou que isso era balela. Nossa Senhora, que coisa, hein? Quer dizer, os estudos, as pesquisas, os especialistas como você e tantos outros vêm apontando para um caminho e ainda há aqueles que vêm na contramão, mas é uma pena, lamentável. Agora, qual é a diferença que essas pessoas observadas ou pesquisadas que colaboraram com os questionários, elas fazem, aliás, alguma diferença entre esse valor financeiro e o valor emocional? Elas evidenciam isso muito fortemente? Um aparece mais que o outro? O que elas valorizam mais? Porque normalmente a gente é levado a pensar que o que deixa a pessoa motivada e feliz e a gostar do trabalho é o quanto ela recebe por aquilo que ela faz. Isso ficou evidente ou há uma surpresa nisso aí? Isso ficou extremamente evidente, né? Incrível como uma das coisas que eu mais ouvi dentro das empresas foi o nível de relacionamento entre os colaboradores. Uma coisa simples, clichê, que é fato que todos nós precisamos dar bom dia, mas uma colaboradora chegou a relatar que o que mais magoava ela era a gestora dela passar e não cumprimentar. Então, só para ficar mais cristalino, o que ficou mais evidente é que as pessoas não valorizavam tanto o salário financeiro, mas esse bom relacionamento, essas questões emocionais, essas questões de companheirismo, vamos dizer assim, isso é mais importante, acaba sendo mais importante do que o financeiro. A pesquisa mostrou isso. Sim, nós conseguimos essa captação, onde o ambiente de trabalho aparece de uma forma muito salutar. Esse ambiente agradável, esse ambiente fraterno, amigo, de valorização. Eu não estou aqui a dizer que os empresários e que os gestores, líderes, precisem ser assistentes sociais, não. Mas que nós possamos, sim, termos essa valorização do ser humano através de propiciar essa comunicação, esse ambiente que os faça sentir acolhido, amado, respeitado, ouvido. Fica evidente que, por exemplo, a produtividade melhora quando essas condições são favoráveis? Fica evidente que o resultado do trabalho melhora? Com certeza, até porque nós podemos mensurar isso quando nós perguntamos quantas faltas você teve dentro do seu trabalho no ano de 2016. A pesquisa foi realizada, então, ano passado. Sim. Quantas faltas você teve no seu trabalho no ano de 2016? Quantas faltas você teve no ano de 2015? E quando você observa as respostas do colaborador, você percebe que ele quase não faltou. Então, se ele quase não faltou ou não faltou, é porque o nível de satisfação dele está evidente. Então, consequentemente, a produtividade dele vai ser muito maior. Você citou alguns itens, eu queria que a gente detalhasse um a um, tá certo, Marina? Por exemplo,
Você citou muito o ambiente de trabalho. Qual o ambiente de trabalho ideal? Onde nós possamos ter um líder com atributos de líder, que lidere pelo exemplo, que lidere pelo respeito e pelo amor ao próximo, que tenha planejamento, que tenha cronograma de atividades, que respeite os limites dos seus liderados, entendendo que se a empresa possui uma meta, determinado colaborador não tem condições de assumir tal qual outro. E ele precisa, enquanto líder, compreender os pontos fortes e as fragilidades de cada pessoa que trabalham com ele. A gente pode chamar isso também de flexibilidade do líder, porque há sempre uma ideia no senso comum de que a liderança, o líder, ele tem que imprimir aquela autoridade, aquele respeito, aquela dureza, aquela rigidez. Mas pelo que você está falando, é o contrário. É a flexibilidade que vai fazer sentido na hora do salário emocional. A gente pode dizer assim? Pode, com um parênteses. Nós temos dentro da liderança o líder autocrático. Aquele que impõe, aquele do manda quem pode, do obedece quem tem juízo. Nós temos um líder democrático, que é esse que nós citamos com essas características. E temos o líder liberal. Se o líder for liberal demais, ele perde o pulso da equipe. E existe perfil ideal? Depende também da equipe que você conduz. Depende da atividade que você está tocando. O líder, ele precisa ter também flexibilidade nesses 3 perfis de líder, para que ele saiba agir na forma correta dentro de cada situação. Tá certo. Bom, entre outros itens citados por você e outros que a gente apurou, a questão de comunicação, do bem-estar, da possibilidade de crescimento, da valorização de treinamentos, que não são aqueles treinamentos que a gente está habituado a ver apenas para a função que se executa. Mas sobre isso, a gente fala daqui a pouco, depois do intervalo. Eu peço licença a você, a gente vai e volta logo, você não sai daí, aguarde um instantinho só. Estamos de volta. Você está no Script, na TV Assembleia, no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Lembrando a você dos nossos canais de comunicação, WhatsApp 999450251 e e-mail scriptcristianesequef@gmail.com, os nossos canais de diálogo para que você possa participar conosco. A sua participação é sempre muito importante para nós. Hoje nós estamos falando de um tema para lá de interessante, salário emocional. E quem está nos trazendo mais conhecimento acerca desse assunto é a Marina Simão. Ela é administradora, especialista em gestão empresarial e mestranda em gestão de pessoas. No bloco anterior, nós concluímos o bloco falando sobre liderança, o perfil do líder ou os perfis de lideranças, de líderes. Falei de alguns outros detalhes que a gente vai deixar para mais tarde nesse bloco, mas eu queria retomar essa ideia do perfil do líder. O que precisa ser observado, para que o líder efetivamente seja isso, um líder, uma liderança, e possa conquistar a equipe, possa desenvolver um trabalho a contento com a equipe? Pois muito bem, o líder, na verdade, ele deve ser alguém entusiasta, que faz junto, que é um exemplo, que tem serventia, que é um líder servidor, que é missionário. Um dos grandes problemas enfrentados pela empresa é que você tem um bom vendedor e ele é colocado para ser líder. Mas o perfil dele é de vendedor.
O perfil dele é de um colaborador que entrega o melhor resultado. E de repente, sem ter sido preparado, ele é colocado numa função de líder. E nós, seres humanos, somos dotados de crenças, de valores. E essas crenças, muitas vezes, dentro da nossa infância, são instalados alguns mecanismos. Por exemplo, a questão da humildade, a questão da solidariedade. E esses perfis, esses valores, quando chega na nossa vida do trabalho, eles impactam. Então, se nós temos um líder que carrega consigo a impulsividade, ele vai terminar adoecendo a equipe. E o adoecimento do trabalhador, então, tem muito a ver com o seu líder? Com certeza. Totalmente. Que tipo de adoecimento? Na prática, que adoecimento é esse? Na prática, nós temos o adoecimento emocional mesmo, através da pressão alta, através das pessoas engordarem, descontar na comida, a questão da pessoa ficar depressiva. Dependendo do tipo de pressão e do tipo de líder que faça esse trabalho, o colaborador pode vir a ter sérias consequências. E é possível que esse colaborador, trabalhador, e aí quando a gente fala de liderança, você cita empresas, vamos dizer, do ponto de vista privado, mas as organizações de maneira geral. Sim. Públicas, privadas, terceiro setor, as organizações que sejam, né? Todas têm líderes, né? Não importa se é de comercial, se não é comercial, se é institucional, enfim. E aí é possível que esse trabalhador adoecido não se dê conta de que foi por causa do trabalho e das condições de trabalho que ele está enfrentando algum quadro clínico desfavorável? Ou ele se dá conta facilmente de que o trabalho o adoeceu nessa perspectiva de não ter um bom tratamento, não ter um bem-estar do trabalho? Excelente colocação, né? E essa questão impacta, sim. Às vezes o colaborador capta, às vezes ele não capta. Nem se apercebe. Nem percebe. É normal. Nós vivemos num mundo em que é normal viver estressado, é normal viver assoberbado, é normal na visão do mundo, entre aspas. Na minha visão de estudiosa, não é. Essa questão do adoecimento, do ambiente de trabalho, inclusive, nós temos dentro da administração um autor chamado Herzberg, onde ele trabalha fatores higiênicos e fatores motivacionais. Então vamos por etapa. Fatores higiênicos, no que pesam? O próprio salário, ele não motiva o colaborador. O ambiente de trabalho com condições favoráveis, com cadeira, com luz, tudo de forma que o colaborador se sinta à vontade para trabalhar, é um fator higiênico. É um fator que precisa existir desde muitos anos quando se fala em administração. Então a gente não está falando daquela higiene do senso comum, daquela higiene, do dia a dia, da limpeza do piso, dos armários, dos cestos de lixo, da coleta seletiva. A gente está falando de uma higiene mais profunda, vamos dizer assim. De condições favoráveis para se exercer um trabalho de excelência dentro de uma empresa. E os fatores motivacionais, segundo esse próprio autor, são o desenvolvimento da equipe, a oportunidade de crescimento no trabalho, a oportunidade de estabilidade. Mas, Marina, se o colaborador trabalha em uma empresa privada, como que ele vai ter estabilidade? Ele pode sim sentir-se seguro. Se é uma empresa sólida no mercado, de ações sólidas e concretas, de planejamento, ele consegue sentir sim estabilidade dentro do trabalho. E isso o motiva, e isso o impulsiona e o faz produzir mais. Então a gente aproveita essa deixa para retomar aqueles itens, né, que nós havíamos falado antes. A começar sobre um que você citou agora, a possibilidade de crescer. De que maneira isso pode ser incentivado, de que maneira isso pode ser verificado, observado
e efetivado para que os funcionários tenham essa perspectiva de crescimento? Da forma que não haja privilégios dentro das empresas. Que tipo de privilégios? Colaboradores que se destacam mais por ter mais facilidade de comunicação, por ser menos tímido, e colaboradores que ficam na retaguarda, por serem tímidos, terminam não sendo ouvidos. E muitas vezes a oportunidade não é concedida aos dois. E quando a empresa vai conhecer o perfil dos seus colaboradores e mesmo sabendo que ele é tímido, mas sabendo quais são os pontos fortes dele, você consegue alçar muito mais voos dentro dessa empresa. E aí a gente puxa um outro aspecto que diz respeito aos treinamentos. Normalmente a gente é levado a crer que o treinamento para os trabalhadores, para os empregados da iniciativa pública ou privada, ele precisa ser direcionado à função em que cada um exerce. Mas não é desse treinamento que a gente está falando, né, Marina? Aí eu queria que você explicasse que treinamentos são esses. Aí você mexeu no meu ponto forte de trabalho. Coisa boa, então vamos lá. Normalmente a gente chega na empresa para fazer uma consultoria e o empresário diz: eu quero um treinamento para os meus vendedores, só para os meus vendedores. Só que todo mundo dentro daquela empresa é um vendedor. Desde o segurança que está na porta fazendo a segurança da empresa até o cara que está entregando a mercadoria. Então todos de forma igualitária devem estar participando deve estar dentro desse treinamento. Para quê? Para que lá eles tenham oportunidade de se conhecer mais, para que lá eles tenham oportunidade de identificar o ponto forte do outro, o ponto fraco do outro, e a equipe poder desenvolver um trabalho de maior cooperatividade, um trabalho de equipe de forma mais gostosa. E como seriam esses treinamentos na prática? Que ações, que dinâmicas, que tipo de trabalho, de atividade pode ser realizada nesse sentido? Recentemente, eu trabalhei com a temática do colaborador empreendedor, para que o colaborador saiba que ele precisa ter atitude, que ele precisa ter iniciativa, que ele precisa buscar oportunidade, ser persistente, que ele não espere que venha só de cima para baixo as ordens, mas que ele entenda que ele é parte daquela empresa para formar o todo, que ele tem que se envolver nos resultados da empresa. E aí a gente pontua de forma muito sistemática isso através de dinâmicas, onde horas eles vestem o papel de empreendedor como se fosse o proprietário e eles têm que tomar atitudes como se eles estivessem na linha de frente. Então a gente faz esse trabalho, Marina, faço esse trabalho de forma muito sistemática e gostosa e a empresa termina dando um gás novo, porque o empresário escuta todo mundo e a empresa caminha muito melhor. Comunicação. Como é que se trabalha a comunicação, visando também agregar valor ao salário emocional? Esse foi um dos itens mais falados. Um dos maiores problemas que se enfrenta dentro das organizações é a comunicação. Para você se comunicar não é quando você abre a boca e fala com o outro. É quando o outro consegue compreender o que você estava falando. E dentro das empresas, o que acontece é que os colaboradores não entendem o que o líder ou o gestor está passando. De que forma ele está abordando. E isso impacta em resultados ruins dentro da empresa. Porque você vai repetir processos, você vai refazer trabalhos, isso leva tempo e tempo é dinheiro. A comunicação precisa ser eficaz. Existe a comunicação dentro da linguagem da PNL como se fosse um toca-fita. Você pede para a pessoa repetir o que você está passando para ela de instrução. PNL é a programação neurolinguística. Exatamente. Agora, esse item da comunicação, ele tem relação direta com um outro item, transparência?
Sim, os colaboradores, alguns falam que a empresa não deixa claro quais são as metas e os objetivos dela. E para a gestão de pessoas ser salutar, o objetivo organizacional tem que caminhar junto com o objetivo pessoal, para que juntos eles obtenham bons resultados. Vamos falar agora do incentivo, né, ao pensamento criativo. Muitas vezes o colaborador, o funcionário, o trabalhador, enfim, ele tem ideias, ele tem sugestões de fazer diferente, do que muitos chamam de inovar, outros de reinventar, enfim. E o estímulo a esse pensamento criativo, porque na maioria das vezes há uma dificuldade, uma resistência em você mudar aquilo que vem dando certo. Mas aí você tolhe também a possibilidade de fazer de uma maneira que também possa dar mais certo ainda. E parece que as pessoas se sentem desestimuladas quando elas chegam com uma ideia e não é muito bem vista, acatada. Quer dizer, como é que se incentiva esse pensamento criativo e se valoriza, mais do que incentivar, valoriza, se apropria, se aproveita esse pensamento criativo? Esse pensamento criativo é um dos carros-chefes do salário emocional. É o colaborador se sentir importante, é ele se sentir parte da empresa, de forma que ele possa contribuir para o sucesso dela. E isso vem mudando. Hoje os empreendedores, os gestores estão sim dando a oportunidade de ouvir os seus colegas de trabalho. Porque se você for fazer dentro da empresa uma lista de sugestões, uma lista de ideias, você muda muita coisa e muda para melhor. Então, isso deve ser visto de uma forma fabulosa, para que se obtenha mais produtividade. Marina, eu peço licença, a gente vai mais uma vez ao intervalo, já já a gente volta com o último bloco desse script. Você não sai daí, a gente volta já, porque a gente vai saber até que ponto o Piauí vem evoluindo ou não, se há contento ou ainda deixa a desejar, nessas possibilidades de se desenvolver mais e melhor as organizações empresariais, institucionais, tendo em vista, e aí a gente vai dissecar um pouco mais, o salário emocional. Então não saia daí, a gente volta logo com o script. Você está no script da TV Assembleia, no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Hoje a nossa convidada é Marina Simão. Ela é administradora, especialista em gestão empresarial e mestranda em gestão de pessoas. Nós estamos falando sobre salário emocional. E a gente vai dar continuidade à nossa conversa aqui, Marina, porque eu gostaria de saber de algo que, de tudo que você falou, me parece contar muito para o salário emocional. Carícias e reconhecimento no ambiente de trabalho. É isso? Como é que funciona? Excelente ponto para trabalharmos dentro desse salário emocional. Nós precisamos conhecer os nossos colaboradores. Nós precisamos fazer uma análise de perfil deles, identificando o que é que os motiva além da remuneração financeira. E nessas pesquisas que eu faço por aí, nas empresas, a gente identifica que tem colaborador que o que motiva é uma folga no dia do aniversário, é ter o seu aniversário festejado por toda a equipe da empresa, é ter um abraço apertado, é quando uma meta é cumprida, ser dito para ele:
muito obrigado, você foi responsável pela conquista desses resultados. Esse resultado não é meu, esse resultado é nosso. O que os motiva fala deles em uma pesquisa realizada frequentemente através desse trabalho que eu desenvolvo de pesquisa de clima organizacional. Ontem eu ouvi um colaborador dizendo, me motivaria ter direito a ir fazer os meus exames rotineiros porque eu tenho um problema de saúde. Então, nós precisamos compreender a peculiaridade de cada colaborador. Não instalarmos o instinto competitivo dentro da empresa, fazendo com que um colega precise passar por cima do outro para que se tenha um resultado. Eles revelam, inclusive, que um bom dia os tornam mais motivados. Uma das empresas que eu trabalho, a senhora do cafezinho, deu um depoimento de que ela se sente mais feliz na empresa do que dentro da casa dela. Porque lá na empresa, ela é sempre apresentada a uma nova turma que chega para fazer um treinamento. É dito, essa aqui é fulana, nosso ambiente está limpo porque ela deixou tudo organizado com amor para nós. E no final a equipe agradece, os alunos abraçam, beijam, dizem que muito obrigado. E ela diz que se sente a pessoa mais feliz do mundo. Provavelmente não deva ser o melhor salário da empresa, mas talvez o melhor FIB, Felicidade Interna Bruto, deve vir dela, né? Sim, é exatamente isso. Agora, o que é? Existem relações muito frias entre patrões e empregados. Muitas vezes que nem quer se veem ou se conhece pela presença que não há. E isso não é uma crítica. Existem situações diferentes em cada empresa. Existem aqueles que são intermediários das conversas ou nos seus níveis hierárquicos em função de cada ambiente de trabalho, né? Mas essa frieza, muitas vezes, desestimula, não é? Desmotiva o funcionário, porque eu compreendo assim, quando você se dirige a alguém, você para comemorar ou para cumprimentar num resultado, como você disse agora há pouco, de tanto tempo de luta, de tanto tempo de trabalho, que se pressupõe que haja um mínimo de conhecimento um do outro. E muitas vezes você chega para cumprimentar, mesmo tendo tanto tempo de trabalho no mesmo ambiente, porém com um relacionamento frio, distante, a pessoa não se sente realmente, um não se sente agradecido, o outro não se sente reconhecido. Como é que eu venço essa pedra de gelo, esse iceberg que existe entre essas pessoas nessa relação, já que o relacionamento e o bom relacionamento é tudo? Então, em um trabalho que eu desenvolvo através de uma pesquisa de clima organizacional, onde a gente aplica um questionário de 32 questões, onde também tem a parte subjetiva, que a gente dá a oportunidade para o colaborador falar e pergunta sobre a família dele, sobre o maior sonho que ele tem, a gente consegue passar para o empresário qual é o sentimento daquele colaborador. E depois da nossa presença na empresa, termina estreitando esses laços, termina fazendo com que a empresa venda mais sem fazer uma ação de marketing, de propaganda, de nada, simplesmente por ter havido um estreitamento de relacionamento entre o colaborador e o gestor. A gente pensa que são detalhes que não contam, mas isso conta muito na cabeça, no sentimento, no coração de um colaborador, de um funcionário, né? E a gente nota pelo brilho dos olhos. Essa pessoa às vezes só quer mesmo um gesto de carinho, uma carícia no ambiente de trabalho. E parece que tudo muda, né? Parece que eles vivem assim, e a gente vive, e eu me coloco também, um dia novo, uma nova possibilidade, né? E aí, Marina, esse negócio de manda quem obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você citou agora há pouco, isso realmente vai perdendo completamente o sentido. O envolvimento e o senso de companheirismo
do coletivo, da equipe, deixa de ser um jargão do trabalho do administrador de empresas, do marketing, e passa a ser uma realidade cada vez mais próxima. Aqui no Piauí, a gente sente que isso de fato vem acontecendo? É mesmo uma realidade mais próxima? Ou a gente ainda está meio distante do ideal? Olha, eu não tenho nenhuma pesquisa que revele essa resposta para lhe dar uma fala com propriedade. Mas dentro do ambiente de trabalho, que como consultora empresarial sou, atendo empresas em vários segmentos, materiais de construção, clínicas, por aí vai. Eu consigo sensibilizar, sim, o empreendedor, o gestor, sobre essa questão, sobre esse salário emocional. Quando inicialmente eu abordo falando de amor, falando de felicidade, parece que eu estou sendo a Alice no mundo das fantasias. Mas quando eu mostro a pesquisa, quando eu mostro o resultado, quando eu mostro uma fala de um colaborador, eles vão percebendo que isso é totalmente real e eles se abrem. Para a senhora ter uma ideia, nós, sábado, uma grande empresa com mais de 30 colaboradores, em meio de uma consultoria, o dono foi fazer a limpeza junto com eles. Ele se empolgou tanto que foi fazer a limpeza e os colaboradores felizes terminaram com o churrasco. E na segunda-feira o nível de motivação de venda já estava outro. E ele disse que eu não descobri essa fórmula há mais tempo. Então esse salário... Tão simples, não é? Tão simples. Esse é o salário emocional. É simplesmente isso, emoção. Nós somos dotados de sentimentos, de alegrias, de tristezas, de raiva. Não, é impossível a gente estar com raiva e chegar no trabalho e essa raiva não ter passado agora. Nós precisamos saná-la, nós precisamos ter maturidade, nós precisamos sermos inteligentes emocionais para reconhecermos que o que nós estamos é com raiva e trabalharmos em cima disso para não magoarmos os outros. Uma fala, ou às vezes ser ouvido, faz toda a diferença. Quando é que você conclui a sua pesquisa, publica a sua pesquisa? Enfim, quando é que a gente pode ter acesso a mais dados, não é? Aos resultados da conclusão da pesquisa? Em outubro deste ano, estaremos fazendo essa defesa. Os resultados foram todos concluídos, mas serão todos revelados de outubro para frente. E aí nós vamos ter um perfil, ou melhor, um mapa melhor produzido, né, dessa realidade do salário emocional. Eu queria, Marina, que a gente reforçasse aqui, você já disse ao longo de toda a nossa entrevista, de maneira muito detalhada, mas é importante que a gente possa reforçar o que motiva realmente, o que motiva além do dinheiro, o que motiva além do contra-cheque, do salário financeiro, que é o salário emocional. Ites dependes. Depende do colaborador, depende do perfil. Um abraço pode não ser interessante para você. Para mim, ele é. Um elogio, para mim, Marina Simão, eu sou movida a elogio. Falou que está bem feito, eu vou longe. Uma crítica, se mal feita, destrói. Então, depende, mas na generalização, pegando tudo que foi traçado para eles, dentro do salário emocional, o que motiva? Um abraço, um bom dia, ser lembrado no aniversário. Às vezes, lembrar do aniversário do filho do teu colaborador. Saber que ele tem um problema de saúde, perguntar como está a situação dele, saber qual é o maior sonho dele, o que ele tem feito para alcançar esse sonho, ajudá-lo a conquistar esse sonho, ouvi-lo na essência, dar condições dignas de trabalho, condições estas onde você possa dar um ambiente agradável, uma cadeira confortável,
fazer com que ele entenda o que você está falando, se comunicar, chamar a atenção em particular, elogiar em público. Tudo isso compõe o salário emocional de forma que transformam as pessoas mais felizes. Marina, existem outros trabalhos, outras pesquisas que vêm sendo desenvolvidas com esse mesmo alvo, com essa ou seja, hoje isso é um ponto de preocupação efetivamente dos estudiosos da área, dos especialistas da área, além da aplicabilidade, que é importante, mas isso vem se aprofundando mais. A gente pode, a partir de agora, ter mais resultados e mais mecanismos para atuar desta forma, oferecendo esse salário emocional a partir dessas pesquisas científicas, que é o seu caso. Você está realizando uma pesquisa científica. A gente pode dizer que há um aprofundamento disso, o caminho é esse? Como pesquisadora e como profissional, o caminho é esse. Nós estamos vivendo um mundo onde a tecnologia tem tomado cada vez mais de conta das nossas vidas. Consequentemente, as relações têm se tornado cada vez mais frias. A comunicação entre os familiares tem estado cada vez mais distante, por nós estarmos diante dessa tecnologia. Então, onde nós temos a oportunidade de mais convivermos e sermos gente, é dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, esse ambiente ele precisa ser agradável, aconchegante e que lhe proporcione bem-estar, satisfação em poder estar ali, para que você trabalhe feliz, para que você trabalhe com amor, para que você se sinta realizado. Existe um jargão que falam por aí, que quem faz por amor, quem trabalha por prazer, não está trabalhando, está se divertindo. E eu comprovo essa máxima dentro dessa pesquisa, dentro dos trabalhos que eu já executo e dentro da minha área mesmo. Muitas vezes eu começo às 7 da manhã, chego em casa às 10 da noite e o último cliente que eu atendo diz assim: ô inveja desse sorriso. Então a alegria também compõe o salário emocional. E o salário emocional, sobre ele não pesa imposto, taxa, nada disso que pesa no salário financeiro. Então ele é bom para quem oferece e para quem recebe. É uma via literalmente de mão dupla, que não pesa para ninguém, só há ganhos, não é isso? É verdade, com certeza. Marina, muito obrigada pela sua participação conosco hoje aqui, pela colaboração, por compartilhar o seu conhecimento e um pouco da sua pesquisa conosco, para que a gente possa entender e para aquele gestor público, privado, empresário, pequeno, médio, empreendedor, grande empreendedor, enfim, para que aquelas pessoas que são líderes, que exercem liderança, possam efetivar esse salário emocional. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer tê-la aqui conosco. Igualmente, uma satisfação. Obrigada. Bom, o script fica por aqui, você sabe, nosso encontro, quarta-feira, 3h30 da tarde. Aos domingos, reprise do programa da quarta-feira. A reprise é às 10 horas da noite. Obrigada pela companhia e até o próximo.